Estamos ao vivo, muito boa tarde. Essa é a nossa live do Universo Educação para conversar com educadores. Hoje a gente vai falar sobre o papel do gestor educacional, do gestor escolar. Antes da gente começar, só para dar aquele tempinho da live entrar, eu vou passar o filminho da Full Sail e aí a gente já volta para poder apresentar todo mundo oficialmente. Aê, muito bem. Então sejam muito bem-vindas, estou super feliz aqui de receber o Almir, que é nosso curador para todas essas conversas do Universo Educação, que agora ganhou um horário novo, né? Estamos pela primeira vez fazendo das 5h30 às 6h30, e estamos com as nossas duas convidadas de hoje, Terezinha e Tereza. Eu vou começar, então, como sempre, lendo as mini-bios de cada um e passando a palavra para vocês poderem contar um pouquinho da relação de vocês com esse nosso tema de hoje, que é gestor escolar vítima ou protagonista das mudanças. Vou começar com o Almir, que é o nosso curador e o culpado dessa live estar acontecendo hoje. O Almir Vicentini é mestre em educação pela PUC de São Paulo, tem uma extensão pela Harvard University em Leaders of Learning, uma segunda extensão no Massachusetts Institute of Technology em Design Thinking for Leading and Learning, pós-graduação em administração pela FGV de São Paulo, bacharel em física pela Fundação Oswaldo Cruz de São Paulo, licenciatura em pedagogia pela Universidade de Franca, é conselheiro e membro titular do Conselho Municipal de Educação de São Caetano do Sul, coordenador e professor de pós-graduação na Universidade Municipal de São Caetano do Sul, na Universidade Estácio e Centro Universitário São Camilo, e é diretor pedagógico do Colégio Santana. A palavra está com você, então, Almir. Ok, muito obrigado, Carol, novamente. Carol sempre uma grande anfitriã, sempre nos acolhendo muito bem. E hoje é um tema bastante importante, que eu também sou gestor, e a gente sabe das dificuldades da gestão hoje em dia nas escolas. É um trabalho que a gente vai discutir um pouquinho com duas grandes especialistas, duas amigas, que também sofreram e sofrem, né, trabalhando a gestão escolar, que é um processo que demanda uma série de fatores, como estabilidade emocional, estabilidade profissional, e cada vez mais os desafios que se apresentam, seja eles de carreira, ou seja eles de uma forma que venha como a nossa quarentena, que surgiu do nada e a gente tem que estar pronto para se defender, para evoluir, para trazer resultados. Isso não é muito tranquilo, não é muito fácil. Então, tanto a Tereza como a Terezinha têm uma experiência muito forte nisso, e a gente vai debater durante toda essa live quais são aí os seus protagonistas, quais são os desafios. Então, sejam muito bem-vindos, obrigado por terem aceitado o convite. Espero que a gente tenha uma produtividade bastante forte nessa live. Obrigado. Vamos lá, então, apresentando Terezinha Paladino. Ela é consultora e coach certificada pela Escola de Coaches do Ecossocial, pedagoga, participou na estruturação da Associação Parceiros da Educação, estagiou na Escola da Ponte, em Portugal. Durante 18 anos atuou como diretora executiva na Associação Crescer Sempre, 25 anos como profissional da educação na rede da SEE do Estado de São Paulo, e é coautora do capítulo Coaching para Gestores Escolares no livro Coaching, Mude Seu Mindset para o Sucesso. Terezinha, conta para a gente um pouquinho de você e da tua relação com esse tema da nossa conversa de hoje, por favor.
boa tarde. Em primeiro lugar, Almir, muito obrigada pelo convite. Carol, muito obrigada pela oportunidade. Bom, esse tema tem muito a ver com tudo aquilo que eu vivenciei. Durante toda a minha vida, eu trabalhei pela educação, continuo trabalhando pela educação, fui muito tempo diretora de escola, e isso, quando eu estava me preparando para a minha aposentadoria, eu vi a importância de ter alguma coisa voltada para o gestor, porque o gestor tem um papel muito importante. Então, eu fui fazer o curso de coach para poder estar atuando junto ao gestor. Então, esse tema, ele tem muito a ver com a minha vida, que durante muitos anos eu presenciei. Muito bem, vamos lá então, finalizando com a apresentação da Tereza Cristina Zibordi, que é consultora, coach e professora, atua com coaching profissional, educacional e personal branding, é coach certificada pela Escola de Coaches do Ecossocial e membro da ICF International Coaching Federation, consultora com formação pela Adigo e psicóloga com licenciatura plena. Desenvolveu suas habilidades como Practitioner em PNL pela Sociedade Brasileira de PNL e é certificada pelo Instituto Disney em Approach to Business Excellence, People Management, Leadership Excellence e Quality Service. Ela também é coautora do capítulo Coaching para gestores escolares no livro Coaching, Mude seu Mindset para o Sucesso. A palavra é sua, então, Tereza. Obrigada. Muito obrigada, Almir, Carol, por essa oportunidade, é um prazer muito grande. A gente acompanha as outras lives também, então, a qualidade do trabalho de vocês para a gente parabenizar mesmo, viu? Então, é um prazer estar com vocês. A minha formação, como a Carol passou, ela começou na educação. Depois eu me afastei um pouco da educação, mas não perdi a relação com a educação. Eu abri 2 escolas, 2 franquias, uma escola de inglês e de informática, então ainda estava ligada à educação. Depois eu fui gerenciar treinamentos numa empresa, numa multinacional alemã, então continuei, de certa forma, ligada à educação. E como consultora depois, aí eu fui para a andragogia, né? Para a educação corporativa. E ali a gente aprende muita coisa, a gente passa por muitas empresas, e o mundo vai evoluindo, como esse momento que nós estamos vivendo, muita coisa foi mudando, né? E a gente tem que ir se adaptando a essas mudanças. Então, eu fiz também a formação de coach, quando o coach começou a estourar no Brasil, né? Na mesma escola que a Terezinha, como vocês viram. Então, nós temos o mesmo tipo de formação. E comecei a atuar com consultoria e com o coaching. Até que chegou um momento que eu comecei a me questionar qual era a melhor forma de ajudar as empresas ou de ajudar o Brasil, né? E não existe nenhuma forma do nosso país atingir um outro patamar de desenvolvimento se não for pela educação. Então, eu falei assim, bom, eu tenho que voltar de alguma forma para a educação e fazer parte deste processo. E aí, eu e Terezinha, mais um grupo, nós nos juntamos, né? Fizemos várias entrevistas com vários diretores, gestores escolares, supervisor de ensino, com donos de escola, e para falar sobre essas questões, o que estava acontecendo na educação nesse momento, quais eram as grandes necessidades que a educação tinha. E daí surgiu a nossa consultoria, a Terezinha domina muito sobre educação, sobre gestão escolar, e nós trouxemos todo esse arcabouço de informações que nós tínhamos, do desenvolvimento organizacional, de tudo que dá certo nas organizações, e estamos levando
para que os gestores escolares também aproveitem todo esse ferramental para um melhor desempenho profissional, né? O grande objetivo nosso é que as escolas alcancem a excelência. E a gente sabe que o modelo de gestão, ele reflete lá nos resultados dos alunos, né? Então, a escola é a cara de quem está levando o barco para frente, ela vai para onde o comandante leva o barco. Então, a importância que nós damos ao trabalho do gestor escolar é muito grande. E essa é a nossa especialização. E é disso que nós vamos falar hoje. Muito bom. Eu queria começar até com uma certa provocação, que nós aqui, nós já fomos gestores, continuamos sendo gestores. Eu vou direcionar para a Terezinha. Terezinha, eu como diretor, com tudo aquilo que eu enfrento, com todas as adversidades, com todos os desafios, eu posso ser considerado uma vítima ou um protagonista? Então, vamos lá, Almir. Vamos falar um pouquinho do papel do gestor, né? E aí você vai ver se você é vítima ou protagonista, né? O papel do gestor, ele sempre está em evidência. Todos os dias, em todos os momentos. Por quê? Os pais, os professores, os alunos, os funcionários, eles estão sempre buscando uma resposta deste gestor. Esse gestor, ele tem muitas demandas, como também ele tem muitas respostas para dar. Essa turbulência de procedimentos, né, traz para o gestor muitas preocupações e, em muitos casos, a necessidade de fazer mudanças. O que os nossos clientes têm nos mostrado é como eles se posicionam perante essa tomada de decisão para uma mudança. E eu vou colocar isso para vocês em 2 cenários. Tem o gestor que, quando ele olha para a mudança, ele sente medo. Então, ele leva a assumir o papel de vítima, porque ele fica fragilizado e, com isso, ele não consegue ter uma atitude de um protagonista. Esse gestor que tem esse papel de vítima, ele geralmente ele atua como um centralizador. Essa centralização é para ele ter segurança, só que ele demanda para a sua equipe uma insegurança muito grande, ele leva para a instituição muitos problemas, muitos conflitos, e com isso, todos os seus propósitos acabam não acontecendo. Por quê? O seu medo toma conta e ele não deixa a sua coragem fazer parte do seu dia a dia. O outro cenário é o gestor que olha para a mudança, mas com uma oportunidade de crescimento. Então, ele vê ali que ele pode crescer, ele olha que a sua equipe vai poder se desenvolver, que a sua instituição vai poder dar aquela guinada que está precisando. Ele é um protagonista de gestão, porque ele tem atitude, ele tem coragem, e com isso ele consegue colocar as mudanças em ação. Só que ambos os casos, esse gestor precisa de acolhimento, ele precisa ser fortalecido, ele precisa ser ouvido, porque o gestor, ele
tem um papel importantíssimo no cenário da educação. Então, agora, Almir, eu que te pergunto, você é um protagonista ou como você se vê no seu papel? Eu acho que todo gestor, né? Eu acho que eu vou até transferir um pouco a pergunta para a Tereza, complementando um pouquinho o que a Terezinha está dizendo. Todo gestor ele tem um pouco a percepção dos desafios, ele sabe o que ele tem que buscar como respostas, enfim. Ele precisa ter várias habilidades que vão gerar competências específicas, mas como é que eu me percebo disso? Como é que eu sei o que eu preciso buscar? E a gente tem aquela divisão na gestão também, né? Não é só o diretor, a gente tem as coordenações, você tem vários gestores. Essa miscelânea de poderes, vamos dizer assim, né? Como é que o gestor ou o diretor, que seria a figura de maior referência dentro da escola, que competências ele busca, ou ele deveria buscar para ter essa percepção de que ele está no caminho certo? Uhum. Tá. Muito boa pergunta, Almir. No nosso trabalho, a nossa experiência, nós temos 4 pilares que dão sustentação para essa liderança, que é a própria liderança, a habilidade de comunicação, de relacionamento interpessoal e de trabalho em equipe, né? Então, dentro desses 4 pilares, as pessoas têm as suas questões, elas trazem quais são as questões que elas têm, quais são os problemas que elas enfrentam no dia a dia e o que elas gostariam de melhorar, o que elas gostariam de desenvolver, né? O que está no dia a dia emperrando o desempenho dela, os resultados. Então, para dar alguns exemplos do que chega para a gente, né? Então, por exemplo, quando a gente pergunta sobre as questões de liderança, é muito comum que as pessoas queiram trabalhar melhor a delegação, né? Exercer uma liderança com mais eficácia. Então, você falou aí dos diferentes níveis, por exemplo. Então, você tem um diretor novo, ele ainda não está muito seguro no exercício da sua liderança, não se sente ainda este comandante do barco, né? Coordenadores, é muito comum a gente ter questões dos coordenadores, dizendo assim, principalmente os coordenadores de área. Ele é professor num determinado momento do dia, no outro momento do dia ele está coordenando uma reunião como gestor. Então, como que ele vira essa chave? Como que ele faz essa passagem internamente e como que os professores respondem a isso? Essa resposta dos professores tem muito a ver com como ele se posiciona, né? Então, essa é uma ambiguidade que também aparece muito nos nossos processos, né? Essa questão de como eu me posiciono aí na liderança. No âmbito da comunicação, também é muito interessante, isso tem a ver com o protagonista e o vítima. Então, assim, como que eu dou feedback? Essa técnica do feedback é uma pulga na orelha de todo gestor, né? E vai ser uma coisa agora que as pessoas vão ter que enfrentar, porque pense, nós estamos voltando, quando voltar dessa pandemia, né, quando as pessoas se reencontrarem, todo esse arcabouço emocional que as pessoas vão trazer, e um gestor tem que falar lá com o professor que ele tem que seguir a aula, que está com uma determinada questão, ou que teve uma reclamação de pais. Então, ele tem que lidar com uma situação ali. E o professor, e ele sabe que o professor está fragilizado, que o professor está com os seus problemas. Aí ele diz assim para você, mas como que eu vou falar com fulano na situação que ele está? Aí já chega cheio de dedos, entendeu? Então, estas dificuldades de liderança, da própria comunicação, dificultam o processo que tem que ser desenvolvido, né? A própria habilidade dele de liderar. Então, um está relacionado ao outro. No relacionamento interpessoal, né? Como que eu evito melindres?
nós temos muito forte, vocês homens têm mais facilidade de serem mais diretos, né? Mas nós mulheres temos mais medo de não sermos aceitas, de ter o nosso trabalho em excelência, né? Então a gente se preocupa muito com a opinião do outro. E às vezes a gente não quer romper amizades, relações que a gente acha que pela amizade elas são melhores na escola. Isso é um engano, né? E chega uma hora que você percebe que isso começa a te atrapalhar. E como é que, aí a pessoa chega com a questão, como é que eu lido com uma pessoa que eu preciso ter um trabalho mais direcionado com essa pessoa, mas eu não quero romper o laço de amizade, eu não quero prejudicar a boa relação que nós temos hoje. E aí vai deixando, vai empurrando os problemas para debaixo do tapete, entendeu? Então, isso é um problema que precisa ser trabalhado. O vítima, ele vai falar assim, mas eu não vou falar com fulano, né, porque... Então, ele fica terceirizando as situações do porquê não fazer o que tem que ser feito. O protagonista, ele entende que ele tem que fazer. Pode ter consequências, mas o que tem que ser feito, tem que ser feito, e ele se alimenta para ir e fazer o que tem que ser feito, né, e como tem que ser feito. E o trabalho em equipe, né, muitas vezes, então, aparece essa questão de desenvolver os professores, de melhorar o nível dos professores, de fazer alinhamento, de fazer troca de boas práticas, então, muitas questões nesse sentido aparecem. Eu queria até, rapidamente, compartilhar com vocês aqui, Carol, tem uma tela aqui que eu quero compartilhar com vocês, eu só precisava enxergar aqui, eu que coloco aqui, Carol, deixa eu ver. Você que põe no modo apresentação, ó, vou colocar ela na tela inteira, daí se você puser no modo apresentação aí, daí a gente vê na tela inteira também. Deixa eu ver aqui. Entrou? Entrou. Sim. Tá. Eu não sei o que eu estou vendo mais agora. A gente está vendo a tela necessidades versus resultados. Tá. Então, é aqui, olha. Olha que interessante, Almir. Quando a gente começa o processo e a gente faz essas perguntas, como é que estão as suas habilidades, onde que as coisas estão mais difíceis para você, eles fazem uma autoavaliação, né? A Terezinha brincou com você, falou para você se autoavaliar aí. Claro que num processo muito rápido, né? Nós trabalhamos com um pouco mais de profundidade. Numa escala de 1 a 5, olha como que aparece. Isso foi um levantamento que nós fizemos de 2017 até 2019. Então, no início, que está em azul na parte de baixo, os gestores se avaliam com menos de 3,5 em cada uma dessas 4 grandes competências. Quando nós terminamos o processo, olha como eles se avaliam, acima de 4. Então, nós temos aí uma evolução muito grande. Agora, Tereza, desculpa te interromper, mas você conseguiria só dizer quais são, porque tem as siglas, né? Eu queria entender essas 4 tá. Ok. capacidades. Obrigada, Carol. Então, a primeira é liderança, a segunda é comunicação, a terceira, que é 3.2 e 4.4, é relacionamento interpessoal, e trabalho em equipe vai de 3.3 para 4.5. Então, uma coisa interessante aqui, para a gente chamar atenção, é que o nosso trabalho não é só no nível individual. Nós trabalhamos com a equipe gestora como um todo. A gente trabalha o individual e a equipe gestora. Então, veja como que o trabalho em equipe dá um salto. Eu queria também te interromper um pouquinho, não sei se você vai comentar isso um pouco mais para frente, mas essa diferença aí de quase 1 ponto, na média, né, até um pouco mais, ela se deve, obviamente, por todo o trabalho que é feito, tal, mas no começo você acha que é um pouco de falta de confiança do gestor, ele não acreditar nele mesmo? Sem dúvida, Almir, sem dúvida. Não é só a falta de confiança, mas também a falta de ferramenta adequada.
Perfeito. Então, por exemplo, a questão do feedback na comunicação. Se eu não conheço o processo correto de dar um feedback, eu não faço isso. Entendeu? Então, quando eu sei dar um feedback, até a avaliação de desempenho dos professores muda. Então, nós temos experiências já de ter acompanhado devolutivas de avaliação de 360 e de avaliação de desempenho para os professores, num nível, Almir, que a gente só vê em grandes organizações, onde os executivos já têm muito bem essa prática desenvolvida. E a forma como as pessoas sabem fazer as coisas, elas só precisam de um empurrão, elas só precisam da técnica, e elas vão e fazem. A gente acredita muito no protagonismo do gestor. Ele tem a capacidade para fazer e acontecer. Muito bom. Deixa eu mostrar para vocês, que interessante, qual é o foco de interesse nos diferentes níveis. Quando as pessoas trazem as suas questões para serem trabalhadas, olha lá, os diretores, a sua grande maioria, trabalham as questões de liderança, da liderança dele, em 60%, 20% comunicação e os outros 20% os relacionamentos interpessoais, com aqueles vários exemplos que eu já dei. Vice-diretor, olha que interessante, trabalho em equipe, 50% dos temas dos vice-diretores é trabalho em equipe, porque ele fica muito isolado, né? O vice-diretor, ele entra num ritmo, assim, mais burocrático, e ele sente falta de desenvolver essa habilidade. As outras são 25% comunicação e os outros 25% de relacionamento interpessoal também. Os coordenadores gerais já entram muito forte com a comunicação, porque ele é um elo, né? Ele é um elo direto com os diretores, com os outros coordenadores de área. O trabalho em equipe entra também muito forte, porque o resultado dele não aparece por ele só, e a liderança também entra em 17%. Enquanto que o professor coordenador de área, olha que interessante, quanta coisa cai no colo dele. São os que têm mais ansiedade no processo que a gente desenvolve, são os coordenadores de área. Por quê? Ele precisa ter liderança, porque ele é professor ao mesmo tempo. Então, como que ele se posiciona, como que ele assume a liderança, tanto com a equipe dele, quanto quando ele está entre os gestores. 20% relacionamento interpessoal, porque ora ele é colega, ora ele é gestor. O trabalho em equipe, como que ele se integra isso, então aqueles exemplos que eu dei de como trazer, como elevar o nível dos professores, fazer reuniões produtivas, e o próprio autodesenvolvimento entra aí, isso eu não tinha falado ainda, mas eles trazem com muita força também, né? Então a gente pode encerrar essa tela aqui, e eu respondi a tua pergunta, Almir? Sim, respondeu sim. Até complementando um pouquinho, em todas elas, você observa muito que a liderança é um dos apontado em todas elas, né? Até com uma certa importância, um certo grau de porcentagem aí. E assim, quando a gente fala em liderança, a gente tem várias definições pela literatura facebookiana. Mas, assim, eu queria ouvir um pouco de você, assim, o que é, na realidade, ou da Terezinha, o que é ser um grande líder ou um líder realmente efetivo dentro de uma escola? A gente confunde muito liderança com uma coisa mandatória, né? Então, assim, faça do jeito que eu quero, faça da maneira que eu considero ideal. Esse não é um líder, né? Isso, na realidade, é o que a gente chama de chefe, né? O ditador. Então, Terezinha, o que é realmente, o que é ser um líder, né, dentro da escola? Trazer confiança para a equipe, eu queria que você definisse um pouco melhor isso. Deixa só eu complementar com um comentário da Silvia Regina Wolfart, que ela colocou aqui no Facebook, falando: é difícil, é um questionamento diário de acertos e erros. Como fazer isso sem sofrer? Que eu acho que combina com essa pergunta do Almir, né?
Exato. Então, Almir, você perguntou como é ser um grande líder, né? O grande líder é aquele que, em primeiro lugar, sabe ouvir. Esse é o primeiro passo para você ser um grande líder. Depois, você compartilhar. Você não tomar decisões precipitadas. Você construir uma gestão compartilhada. Você fortalecer a comunicação da sua instituição. E você, acima de tudo, colocar muito amor em tudo aquilo que você faz. Isso é um grande líder. E o líder, hoje, ele não é apenas o gestor. Todo mundo é um líder. O professor é um líder. O diretor é um líder. O funcionário é um líder. Todos têm que ter a posição de líder para que a sua instituição possa olhar com muita naturalidade, possa olhar com muita integridade para os desafios que vêm, principalmente agora, nesse momento que nós estamos vivenciando da pandemia, né? Para que as coisas tenham mesmo muita clareza e muita serenidade. Tereza, você falou um momento que, na realidade, o gestor, né, ele tem essa coisa, às vezes, de acabar segurando um determinado comentário que ele teria que fazer para um colaborador, né, para uma pessoa que está com ele. Isso é muito coisa do latino, principalmente, né, que tem toda essa ligação afetiva, mistura trabalho com a vida pessoal, né, isso é uma coisa muito comum, coisa que normalmente os americanos, né, Carol, não tem muito isso, né? O que tem que falar, eles falam. Não, o que tem que ser dito, é dito. Exatamente. Então, é assim, como é que o argentino também é muito bom nisso, viu? Exato. Como é que um grande gestor, um líder, na realidade, ele poderia minimizar isso, né? Eu sei que é uma coisa meio que genético, né? Porque quando você fala num tom um pouco mais alto, às vezes uma pessoa se ofende e você não tem essa intenção, muito pelo contrário, né? Você tem mais 2 pilares para comentar. Nesses 2 pilares, tem alguma coisa a ver com o que eu estou falando, de tentar minimizar esse impacto do discurso, né? Para dizer, eu tenho muito esse problema, né? Eu sou mais sério, como você mesmo disse, o homem é mais direto, né? Então a gente tem que falar, a gente fala, e às vezes por já estar nesse meio, eu não vou falar quantos anos, para ninguém ficar calculando a minha idade, mas assim, eu comecei a aprender um pouco a falar com as mulheres, né? No sentido assim, se eu for muito agressivo, muito incisivo, a gente não consegue o resultado que a gente está esperando. Como é que um gestor, normalmente um diretor, pode tentar amenizar isso? Que competências, habilidades ele deve buscar para tentar fazer isso melhor? Bom, comunicação é um grande desafio na vida de todo mundo, né? Nos comunicarmos e obtendo o resultado que a gente pretende é sempre uma arte. Mas, juntando a primeira pergunta que você fez com essa agora, que você fez para a Terezinha, o gestor, ele é um educador, o líder, ele é um educador. Então, como eu me comunico também é uma forma de gerar uma cultura organizacional, um modelo de trabalho. As pessoas, muito engraçado, porque você coloca determinadas ordens na escola e as pessoas chiam, né? A Silvia, que mandou a pergunta, falou como que é difícil, né? Então, você tem aquele monte de reclamação, os professores, na sala dos professores falando, reclamando, você viu que agora a gente vai ter que fazer isso, vai ter que fazer aquilo, então...
as regras, né? Então, só que se você tem a firmeza, você tem o profissionalismo, a gente tem que entender que ser um líder é você buscar o seu melhor, é você buscar a excelência, é você buscar realizar o trabalho tal qual ele tem que ser feito. Você se envolver menos com as opiniões alheias e muito mais com aquilo que precisa ser feito. Isso é o profissionalismo e isso é a liderança. E o líder, ele estimula outros líderes, ele forma outros líderes. Um líder não atua sozinho. Então, a Terezinha falou de vários líderes que a gente tem na escola, né? Aí, a gente vai ficar se importando o tempo inteiro com a forma, o jeito que a gente comunica, a gente tem que pensar nisso, né? Tem que se comunicar da melhor forma possível, com assertividade, falando com respeito, mas a firmeza faz parte desse processo. Às vezes a gente acha que não. A pessoa fala assim, ai, eu fico tão, eu não queria te falar isso, mas eu preciso te falar, você não vai ficar chateada comigo? Tá errado. Você já perdeu toda a força da mensagem que você tem que passar, né? Então, esse também é um treino. Agora, se o outro ainda assim, se você falar corretamente, ficar magoado, é um direito que ele tem. É um direito que ele tem. Ele vai sair e vai para o banheiro chorar, é um direito que ele tem. Agora, nós vamos deixar de fazer o que tem que ser feito por causa desses melindres? A grande questão que aparece na escola é isso. Como que eu lido com os melindres das pessoas? Nós temos que ser profissionais. Nós temos que buscar a excelência e acreditar que o outro, quando você fala, ele vai buscar excelência. Tem muita gente que depois vem, e isso eu já tive como depoimento de clientes, que dizem assim, Tereza, o professor veio me agradecer porque nunca ninguém tinha dito o que eu falei para ele. E foi a partir daí que ele pôde se olhar e melhorar. Eu acho que, na realidade, quando a gente pretende dar um retorno das observações, dos comentários que às vezes você traz das próprias famílias, dos alunos, é sempre no sentido de aprofundar o profissionalismo dele, né? Então, você trazer uma situação para dizer, olha, você acha que está fazendo de uma maneira correta ou eficiente e não está. Isso não tem nenhum desmérito, né? Quando a gente vai para o lado artístico, por exemplo, é a mesma situação, não? Um diretor de cinema ou um diretor de arte, ele vai fazer isso com o ator. Olha, a maneira como você está colocando não ficou legal, você precisa melhorar a dicção, a postura, não sei. Então, assim, a gente não tem que levar no sentido de dizer, está criticando o meu trabalho. Não, não estou criticando, estou tentando ajudar para que ele fique melhor. Então, acho que esse é a grande diferença da liderança, né? É saber fazer com que a pessoa entenda o que a gente está tentando transmitir para ela e sempre, obviamente, no sentido de ajudá-lo a evoluir profissionalmente. E também é óbvio que tem gestores mal intencionados, né, que querem, por um motivo ou por outro, denegrir a imagem de alguém, mas isso é uma outra conversa. Não é o padrão que a gente espera de um gestor. Um bom gestor é aquele que faz a sua equipe cada vez melhor. Eu acho que é isso que você está querendo dizer, né, Tereza? Exatamente. E é óbvio que você tem níveis de comunicação. Você tem o diretor, que é mais agressivo. Você tem o diretor, que na forma dele falar, ele é mais explosivo, né? Você tem o professor, que tem um outro estilo mais passivo, né? Mas a gente tem que ter filtro. E a gente tem que ter uma coisa que nós desenvolvemos no nosso trabalho, Almir, que é consciência de si e dos outros. Então, o nosso trabalho exatamente é desenvolver este nível de consciência, porque às vezes eu não me dou conta de que eu sou um cavalo para falar. Sabe? Mas aí acho que vem a mesma situação das pessoas que comentarem, você tem tanto o direito de ouvir como de ser escutado, né? Porque assim, o que acontece? Olha, não está legal o jeito que você está se posicionando. Acho que essa troca é extremamente importante, né? E aí eu vou te jogar numa fogueira, né? Como é que eu aprofundo essas práticas?
como é que eu faço para que as coisas melhorem no meu dia a dia, como gestor, como uma pessoa... Eu sei que você tem a receita dividida em 10 itens, então é só ir passando para nós. É uma receita de bolo. Não, é um processo, né? O nosso desenvolvimento, ele é um processo. Então, eu e a Terezinha, nós trabalhamos com o coaching educacional, que é uma mescla do coaching institucional com o coaching individual, o coaching individual com o de grupo, tá? O institucional, nós mesclamos as duas coisas. Por quê? As sessões individuais, elas são necessárias, porque a pessoa vai trazer as suas necessidades, ali é o espaço que ela tem para falar, para se olhar, para elevar o seu nível de consciência, né, do que ela faz, dos seus pontos fortes, dos seus pontos a desenvolver. Então, é um espaço riquíssimo para os gestores, e quanto mais a gente tem nível de consciência, mais a gente evolui. Tem um autor chamado Robert Keegan, que fala muito bem sobre os níveis de consciência, né? Então, o primeiro e o segundo nível é do individualismo. Então, ainda é muito típico da criança e do adolescente, onde o mundo influencia muito. A maioria de nós, adultos, estamos no terceiro nível de consciência, que onde a gente ainda tem muita influência do meio, da cultura, das pessoas com quem a gente se relaciona, tem a ver com tudo isso que a gente estava falando até aqui. O coaching trabalha para a gente elevar o nível de consciência. O quarto nível é o ideal para os gestores. É o nível em que eu começo a ter protagonismo, quando eu começo a não agir como vítima, quando eu começo a olhar para aquilo que eu tenho que fazer e ter o caminho para fazer isso. E aí, quando nós falamos da comunicação, então, eu também tenho que saber como eu me comunico. No quarto nível, eu começo a ter essa consciência, já tenho mais essa consciência, né? E o quinto nível, que poucos transcendem para este nível, é um nível mais de observar mais, né? Ele não é mais vítima, nesse nível de consciência, ele já não é mais vítima. Ele se analisa o tempo todo, ele observa muito. Então, o trabalho que nós fazemos de coaching, no individual, é fazer este movimento de consciência. Agora, só o indivíduo, sem o grupo, fica capenga, né? Então, nós também temos sessões de coaching de grupo, onde os gestores trazem temas difíceis para conversar, e a gente tem uma estrutura que a gente passa para eles. Então, eles conversam sobre questões que estão pegando ali entre eles e que está atrapalhando o desempenho deles, né, e que às vezes a gente vai passando por cima, isso vai acumulando, né? Nós temos um trabalho de construção de time. Então, não dá para as pessoas se desenvolverem individualmente, o grupo precisa caminhar junto. Então, é muito interessante, porque a escola como um todo começa a perceber os resultados dessa equipe gestora. E eles começam a responder isso. Porque quanto mais alinhada essa equipe gestora melhor os resultados dessa escola, dessa equipe que está na escola, né? Outra coisa que a gente faz é muito interessante, porque quando o gestor começa a tomar consciência, ele começa a dizer assim, sim, eu preciso delegar com mais eficácia. Mas como que eu faço isso? Então, não conhece as ferramentas, como eu falei, do feedback, da própria comunicação assertiva, não conhece as ferramentas. Então, nós temos o programa de liderança também, de alta performance, onde ele vai conhecer as ferramentas e aprender a usar essas ferramentas de gestão, porque a gente precisa não basta ter boa vontade, a gente tem que conhecer as ferramentas de gestão para poder fazer um bom trabalho. Eu queria emendar aí, Tereza, com uma pergunta do Lúcio. Boa noite, Lúcio, bom te ver aqui, Lúcio Ribeiro. Ele faz uma pergunta que vocês não acham que temos que buscar ser mais profissionais e deixar de trabalhar com amadorismo na educação? Eu acho que tem bastante a ver com isso que você está falando, né?
Exatamente. Exatamente. Quer responder, Terezinha? Então, essa pergunta realmente tem tudo a ver com a postura do gestor, com a postura, novamente eu falo, não é só o gestor, é o professor, é toda a equipe, né? Realmente precisa ter um grau a mais na sua liderança, na sua atuação, olhar mesmo com muito profissionalismo as reais necessidades da sua instituição. E, principalmente, né, a educação, ela realmente é a alma de tudo. Ela é a alma do nosso país, porque ela traz todas as informações necessárias para as demais profissões. Então, concordo plenamente com o depoimento dele. Realmente precisamos ter um olhar diferenciado para a postura de cada um. Tem uma... Carol, então vou complementar. Quando você trabalha esse desenvolvimento da consciência e dá ferramentas para o profissional desenvolver este profissionalismo, atuar com mais profissionalismo, eu quero compartilhar com vocês os resultados que a gente obtém a partir dos depoimentos das pessoas que já participaram desses processos. Eu compartilho a tela com você? Você compartilha aí. Até, Tereza, até falando um pouquinho, acho que a Carol pode ler para nós, tem um depoimento da Silvana, Carol, dá uma lida para a gente, que tem tudo a ver com o que a Tereza vai falar. A Silvana Carmo coloca: participo de um grupo dos diretores da Sul 1, estou assustada com tantas pessoas que usam esse espaço para expor suas angústias, uma verdadeira sessão de terapia em grupo. Me ajude. Uau! Pedido de ajuda. Gente, vocês não têm noção. Vocês não têm noção. As pessoas estão no seu limite emocional. Nós estamos falando de profissionalismo, mas as pessoas estão no seu limite emocional. É muito comum, Almir, quando nós começamos o processo de coaching, uma avalanche de choro. Entendeu? A gente precisa deixar as pessoas primeiro esvaziarem, para depois elas começarem realmente um trabalho. As pessoas têm trabalhado isso desde antes da pandemia. Eu imagino agora, nós temos tido muita procura, muitos educadores estão nos procurando para o coaching individual neste momento. As pessoas têm trabalhado no seu limite emocional. A gente está passando por cima disso. Nós vivemos uma era em que a gente tem que ser bom o tempo todo, entendeu? Que você vai no Facebook e você só coloca coisas maravilhosas. E você, nas redes sociais, a sua vida é linda, maravilhosa. As pessoas têm problemas, as pessoas têm medos, as pessoas têm angústias. Então, quando elas têm um espaço para se colocarem, nós temos que acolher. Então, quando o gestor é muito solitário no seu trabalho, um diretor é muito solitário. Quando ele tem um espaço para compartilhar esses momentos, a gente precisa acolher. Porque depois que ele limpa esta emoção, ele consegue ir para o pensar. Ele consegue raciocinar e encontrar os caminhos adequados para o seu desempenho. A Silvia Regina comentou uma coisa que tem a ver com isso, que ela pensa que delegar é o mais fácil, mas que o resultado só aparece se o diretor tiver a habilidade de envolver toda a comunidade para realizar um trabalho conjunto. Inclusive, ela e o diretor dela são ótimos nisso. Eles são ótimos para isso. Eles têm, inclusive, os pais têm uma participação na escola deles, assim, fantástica.
uma referência. Então, ela está falando com propriedade porque realmente este é o caminho. Na realidade, fazendo uma brincadeira com aquele ditado grego, né? O diretor, na realidade, é assim, os professores, eles são a cabeça, o diretor, ele é o pescoço, né? O grego fala isso, né? Que o homem acha que a cabeça e a mulher é o pescoço, né? Que vira a cabeça para onde ele quiser. Então, na realidade, acho que o diretor é isso, né? Ele é uma pessoa que faz uma responsabilidade compartilhada, as ideias são discutidas em grupo, os objetivos são discutidos em grupo, e aí o resultado vem naturalmente, porque é uma decisão da equipe, né? E realmente, delegar não é uma qualidade do gestor, pelo contrário, acho que é uma coisa que denigra a imagem do gestor, né? A partir do momento que ele não envolve a equipe, que ele não deixa a equipe trabalhar, ou ele tem medo que a equipe faça um trabalho até às vezes melhor do que o dele, fica muito complicado, né? Então, acho que, Silvia, você tem toda a razão e parabéns, né? A Tereza está dando um aval para vocês. Eu acho que já tem essa habilidade, que é o que o gestor precisa hoje em dia. Eu acho que isso é fundamental. Uhum. E amar o que faz, né? Exatamente. Eu digo o seguinte, se você não faz o que ama, ame o que faz. A educação, ela exige do profissional, acho que talvez, mais do que qualquer outra profissão, né? Porque o médico, o engenheiro, o advogado, tem todos os percalços, tem tudo aquilo de trabalho, mas eu sempre digo assim, para o médico, ele mata o paciente na mesa de cirurgia. Nós vamos matar alguém daqui 10, 12 anos. Quando esse profissional for para o mercado de trabalho e dizer, puxa, tudo aquilo para trás que eu deveria ter visto, deveria ter aprendido, meu professor ocultou. Né? Então, você mata emocionalmente, socialmente essa pessoa. Carol, você quer ver um pouco? Vamos dar uma olhada nos depoimentos, rapidamente? Você compartilha para eu poder colocar aqui na tela para gente? Não está compartilhado. Ah, então vamos lá, peraí. Aqui é outra arte, esse aqui. Agora entrou. Não é isso, não. Não, compartilhei errado. Não é isso, espera aqui. É aqui. Isso a Globo não mostra, não é isso? Não mostra. Então, aqui, olha, os depoimentos dos gestores sobre a relevância do coaching para as escolas. Olha que interessante o que eles dizem. Que o coaching fortaleceu e refinou os caminhos e escolhas de trabalho. Vê se isso não é a excelência do profissional. Foi um dos melhores apoios que recebemos para alavancar nossas práticas. Então, essa coisa do apoio é importante. Foi um momento de reflexão e reanálise de posturas e atitudes, olhar para si, fortaleceu as relações do grupo, a conscientização dos papéis, a história da liderança e do trabalho em equipe, possibilitou a autorreflexão para reorganizar e reestruturar as nossas estratégias. Então, olha como que a gente começa a olhar para os processos, como que a gente está desenvolvendo os processos na escola. O coaching é de fundamental importância para o fortalecimento da equipe gestora, e tem mais um aí, que eu estou com a faixinha na frente, trouxe autoconhecimento, aprimoramento das conversas e diálogos, e favoreceu as relações entre indivíduos e grupos. Então, a gente pode deixar uma mensagem aqui já, Carol, para o grupo? Com certeza. A gente já está caminhando para o encerramento, né? Já estamos a 5 minutinhos do final. Então, vamos lá, olha. Umas mensagens nossas aqui. Deixa eu voltar lá, que eu tirei ele da tela. Deixa eu colocar junto. Aí. Voltou? Voltou, pode colocar. Ah, tá.
Muito legal. Então, aqui, né, Terezinha, a gente deixa o nosso recado de que não existe ninguém melhor do que você mesmo. E a gente, no nosso trabalho, a gente acredita muito no ser humano e na capacidade que ele tem de buscar a sua excelência. Eu queria até aproveitar esse pedido da Silvana aí de socorro, né? Que é realmente, quando a gente chega na escola, todo mundo pede socorro para nós. E no final, nós temos esses depoimentos, né? O quanto fortaleceu, o quanto contribuiu para o desenvolvimento de cada um dentro da escola, né? E realmente isso é de fundamental importância. Tudo é importante. Eu acho que todos os cursos são importantes para um educador, mas ele poder se desenvolver internamente contribui muito para ele poder aprofundar outros conhecimentos. Isso aí, perfeito. Só queria também deixar um recadinho no final, aproveitando um pouco o comentário da Joana, ela colocou a importância do professor nesse processo. Isso a gente não é inquestionável, né? Qualquer gestor sabe que o professor é a peça fundamental de qualquer instituição, de qualquer projeto pedagógico. Tanto é verdade que eu já comentei isso em outras lives, que quando a gente entrou nesse processo de quarentena, eu disse aos meus coordenadores, se preocupe com o pedagógico, eu vou me preocupar com o emocional do meu professor. Então, eu converso com ele falando de qualquer assunto que não seja nenhum tipo de cobrança de resultado. Então, o professor, ele tem que ser valorizado, ele tem que ser estimulado, ele realmente é o mais importante de qualquer processo que a gente possa criar, de metodologias que a gente possa querer implantar. Sem o apoio do professor, nada funciona, né? Então, assim, eu queria muito agradecer aí a Tereza e a Terezinha. Acho que foram uma hora, assim, de grandes debates, de grandes contribuições. A gente teria muito mais coisas a ser discutida, mas acho que fica no ar pelo menos um grande incentivo para que as pessoas acreditem que possam mudar, que possam buscar novas soluções. Eu tenho um contato de vocês duas, que a Carol já gentilmente passou para nós. Então, assim, agradeço, Carol, novamente, obrigado aí pela possibilidade de trazer pessoas falando sobre educação, que nós somos viciados, né? A gente sempre fica, entrou na educação, é um vício que a gente não larga nunca mais, né? Então, obrigado pela oportunidade de novamente estarmos juntos aqui. Eu que agradeço, Almir, pela tua curadoria, pelo cuidado de trazer sempre convidados como a Tereza e a Terezinha, que trazem muito conteúdo de uma forma carinhosa, né? Passando para todo mundo que está assistindo, de uma forma que a gente quer escutar mais, né? A gente sente que é possível, que dá para fazer. Parabéns pelo trabalho de vocês. Eu tenho um respeito absurdo pelos professores, pelos gestores. Eu acho que nunca a gente teve uma crise tão forte e precisou tanto buscar recursos internos. E fazer gestão já é uma coisa complicada. Fazer a gestão junto com educação, envolvendo o educador, o aluno e as famílias dentro da comunidade, né? É um objetivo muito grande, muito grandioso e muito grande mesmo de escopo, né? Para conseguir entregar. Então, é muito legal essa visão também de dar um passinho para trás e olhar para isso de uma forma profissional, né? Tentar focar e entregar isso de uma forma menos dolorida, pessoalmente, né? Muito obrigada pela presença de vocês. Eu agradeço também e queria deixar aqui
Meus parabéns para toda a equipe da educação, que neste momento estão numa força-tarefa incrível, eles estão se desdobrando para atender aí a esse novo momento que nós vivemos, e todos, sem exceção, estão aí num grande esforço e com muita dedicação. A gente nunca viu tanto profissionalismo, né? Então, a hora de acreditar na educação é agora. Isso aí. Eu quero agradecer muito a oportunidade e deixar uma pequena mensagem para todos. Nunca diga eu não posso, porque tudo é possível. Oi. Acrescentar no PowerPoint de vocês do final. Mais uma frase. Ó, já tem. Tá vendo? Muito bom. Muitíssimo obrigada, pessoal. Obrigada, Selma. Obrigada a todos. Obrigada, Tereza, Terezinha, Almir. Obrigada pela participação. Estamos aqui novamente. Muito boa noite a todos. Boa noite.